Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Oficialcast. Hoje eu estou com o Nutri Rodrigo Moreira. Tudo bem? Uma honra, tudo ótimo, melhor agora, poder estar aqui com você, com vocês. É um grande prazer. E me conta um pouco da tua trajetória, quando que você decidiu fazer nutrição? Olha que interessante. Bom, eu aos 14 anos tive uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho. Eu era atleta de futebol amador, tinha o sonho de me tornar atleta profissional e essa lesão me impediu de continuar nessa modalidade. Aí eu fui direcionado a conhecer a musculação e aí da musculação eu comecei a me preocupar com a alimentação porque comecei a conectar com a estética, né, de querer um físico diferenciado. Então a partir dos 14 anos eu comecei a ler já sobre nutrição. Com 16 eu era referência na minha família e na minha academia. Com 18 já estava na faculdade, com 19 estava fazendo a minha iniciação científica, que foi um grande marco para aprender a ler um artigo, para aprender a produzir um artigo. E aí a paixão a partir disso foi gigantesca, virei um fanático dos estudos. Eu falo que eu sou um atleta dos estudos, eu amo estudar até hoje. E assim eu fui construindo a minha carreira, mas tudo partiu dessa lesão no meu joelho. E no que você fez iniciação científica? Eu fiz com ratos a suplementação de leucina, e aí a gente avaliou o efeito do exercício aeróbio, eu no tecido adiposo e outras pessoas do meu grupo no tecido muscular. Uhum. E aí a gente avaliava o impacto de algumas vias e enzimas através dos mecanismos que nós criamos, né, do protocolo. Foram 3 anos até ser publicado. Rato não tem final de semana, todo dia lá, tendo que treiná-los, que a gente treinava em esteira, tinha que pesar a alimentação, pesar a hidratação, pesar a gaiola. E ali foi um grande marco para mim, porque eu não conhecia um biotério, eu não conhecia a ciência, não entendia os termos e a partir disso ou eu aprendia ou eu desistia, porque era muito difícil. Eu não era inglês, não era francês, não era espanhol, era ciência. E eu ainda não conhecia, né, esse mundo. Aí eu me apaixonei e virei um nerd assumido. Sou encantado pelo estudo, é o que me faz vibrar. Minha distração é estudar nesse nível, né? Então, E qual que é o teu foco hoje em dia de tema para estudo? é difícil. Eu sou alguém que, por amar estudar muito, eu não consigo me nichar tanto que isso poderia ser benéfico até para o meu desenvolvimento profissional. Mas estudo muito a fitoterapia e o efeito das ervas medicinais para diferentes finalidades. Estudo muito ainda a nutrição esportiva, que foi toda a minha trajetória, e amo estudar farmacologia, psicologia, educação física, medicina. Então eu realmente assim não consigo ainda me preencher com apenas um foco. Essa é a realidade. E entrando nessa parte aí de fitoterapia, você tem uma página de chás, né? É exclusiva de chás. Da onde que surgiu essa ideia? Eu trabalhei para a empresa Leão de Alimentos, que é a líder do mercado, pelo menos do Brasil. Quando eu finalizei o trabalho com eles, que era um trabalho de bastidores, ou seja, eles me davam todos os SKUs, todos os produtos deles, e eu tinha que trazer um material técnico sobre todos esses produtos para a empresa usar da melhor maneira essas informações para o marketing. Uhum. Quando eu finalizei esse trabalho com eles, algumas pessoas me incentivaram a abrir o Instagram porque falaram, não tem nutricionista que fala sobre isso e você tem o conteúdo já mastigado. E aí ele gradualmente teve um engajamento natural, começou a crescer muito rápido esse perfil, muita gente compartilhando. Aí que eu percebi que eu tinha uma joia na minha mão. E aí isso foi me trazendo cada vez mais proximidade e paixão. Então você até usou um termo na medicina alternativa. E eu vou te falar que é um termo que eu não gosto. Fala um pouco mais, por quê? Porque tudo que foi chamado de medicina durante milhares de anos foi colocado na caixinha alternativo, né? E a partir ali dos anos 1900, quando o Rockefeller comprou várias faculdades de medicina, ele mudou o currículo para incentivar o uso de derivados do petróleo, ou seja, medicamentos sintéticos, né? Eu entendo. E a gente sabe que, pô,
tem medicina, tem literatura médica de milenar, de milhares de anos, e simplesmente tudo isso foi jogado na caixinha. É alternativo, a ciência de verdade é essa aqui da indústria farmacêutica, né? E o impacto que isso gera até hoje é gigantesco, né? De termos ainda que ter essa nomenclatura de algo que sai do sintético, é chamado de complementar, integrativo, alternativo, Aham, né? E na verdade é a medicina de base que foi exato. descartada, né? Eu não sabia do que você está colocando, bem interessante. É o que é o natural, né? Que é Assim, efetivo, se bem colocado, mas deixado de lado. você falou da Leão, eu fiz meu estágio de indústria do curso de farmácia na Herbário, Sei, que é a indústria farmacêutica de fitoterápicos, né? que E, legal. cara, foi um baita aprendizado, assim, de ver a medicina, a fitoterapia sendo levado bem a sério. Então, eu estava no desenvolvimento analítico, que é justamente para desenvolver métodos. Quero quantificar quanta quercetina tem nessa planta, Incrível. quanto de polifenóis tem, vamos desenvolver um O método. princípio ativo ali tá. É muito legal, é muito legal. Me Parabéns. encantei também nesse mundo fitoterápico. Então, traz um aprendizado diferenciado do que a gente está acostumado, em geral, a ouvir, né? E a ser incentivado a utilizar. E aí também, nos chás, eu tive que garimpar muito estudos com chás, Aham, que é um nicho mais difícil do que a fitoterapia em si, com né? certeza. Mas existem. Então, foi daí também que eu acho que meu crescimento começou a se tornar significativo, por mostrar que a nutrição não fala sobre isso, porque poucas pessoas ou ninguém se dispôs a se aprofundar, a Uhum. procurar, a buscar organizar, como foi na época de treino em relação ao fisiculturismo, de começar a organizar as estruturas de treino. Mesma coisa do chás, né? Isso já existe há muito tempo, mas Mas foi não deixado, aqui, né? foi deixado de lado. Na literatura chinesa, indiana, deve ter muita coisa, Tem né? muita coisa, americana também, que também utilizam, né, para fins mais industriais, mas existem várias eficácias comprovadas, né, para diversas aplicabilidades com o uso dos chás propriamente, né? Fora a fitoterapia, que é ainda mais intenso o efeito e também maior a disponibilidade de artigos. Sim. Você, pessoalmente, quais chás estão na tua rotina? Olha, eu amo chás também, né? Tive já então essa vivência muito cedo. Eu gosto de começar com chás de alcaçuz o meu dia, sempre que possível, porque tanto pelo efeito de aumento de frequência cardíaca, o efeito de elevação de cortisol que é esperado, que eu acho pertinente para esse início do dia. Então, o alcaçuz te estimula a produzir o cortisol, é isso? Exatamente. É uma das poucas ervas que a gente tem essa expectativa de efeito promovido. Nem sempre, a gente sempre escuta falar o contrário, né, do cortisol, de tentar reduzir, Aham. mas você sabe que ele, em equilíbrio, é importante, né? Não é quanto menos melhor. Então, e é a planta que eu conheço com o gosto mais agradável, partindo para o lado doce, que Uhum. existe. Então, o alcaçuz é muito doce naturalmente, extremamente doce, mais doce do que uma estévia, que também é possível ser feito chá. Aí depois, na hora do almoço, algum chá digestível eu gosto. Hortelã é o meu de preferência pelo aroma, mas poderia ser uma erva doce, poderia ser uma camomila. E para o final do dia, os clássicos relaxantes. Eu adoro erva de São João, um excelente ansiolítico, sabor neutro, bem herbal mesmo. Então seriam essas três principais que comumente eu coloco na minha rotina. Legal. E para quem quer evitar medicamento, assim, Tem muita opção, né? viu, Gabriel? Aí depende de qual a necessidade. Vamos lá, imunidade. Uma combinação excelente. Se você utilizar o próprio alcaçuz, da onde que vem, né, esses exemplos? São antivirais, antifúngicos, antibacterianos ou bactericidas. Então tem o efeito de combater micro-organismos. E aí eu destaco, então, coloquei o alcaçuz, tem, por exemplo, estudo com chá verde, que é o mais popular, reduzindo o tempo de internação de pacientes em Covid, por exemplo. Tem estudo com o chá verde, reduzindo a intensidade dos sintomas e o tempo de duração de uma gripe H1N1. Então você tendo menor intensidade dos sintomas e se recuperando mais rápido. Aham. Aí poderíamos colocar o gengibre, tomilho, orégano,
são excelentes opções, o açafrão da terra que está super em alta, todos esses podem trazer uma modulação da imunidade por diferentes mecanismos e aí podem ser associados. Então, sei lá, um chá clássico, se você colocar um gengibre, hortelã, que também tem estudo que mostra qual é a planta que tem a maior concentração de compostos antioxidantes. E aí as populares, como hortelã, orégano e tomilho, estão entre as Olha primeiras, só que legal. que a gente às vezes deixa de lado ou acredita que aquilo é Muito simples, né? muito simples. É, essa sensação que eu tenho de que é só um temperinho, mas que se bem utilizado, na verdade, pode ser um complexo multivitamínico. Aham. Quando eu fui estudar todos os produtos da Leão, eu percebi que tem chás com ômega 3 naturalmente presente, com vitaminas, com minerais. Por exemplo, o hibisco, ele tem uma concentração alta esperada de magnésio, que faz parte do efeito hipotensor que ele Aham. oferece. E é esperado que com o chá de hibisco você consiga tratar uma hipertensão leve. Com o chá, né? Com doses que variam de 1,5 gramas a 10 gramas por dia da flor seca, né? Desse produto. Então, tem uma série de aplicabilidade, de opções. Para a imunidade dá para ir muito longe mesmo. Uhum. Mas se você misturar ali um hortelãzinho, um gengibre, colocar até uma casca de uma laranja, a esperidina, que vai ajudar também nesse efeito anti-inflamatório, imunomodulador, dá para ir longe. Tem muita opção. Então vai também de acordo. Pô, assim, muita gente tem problema de dor de cabeça, enxaqueca, geralmente por falta de hidratação, né? A Também, pessoa tem não tem o razão. hábito de tomar água. Mas tem alguma indicação, assim, pro cara trocar o anti-inflamatório, parar de tomar aspirina ou paracetamol e ir para uma coisa mais natural, assim, pensando em Nossa, dor de cabeça? não, é excelente sua pergunta. Pior que tem. Eu também, por ministrar aula sobre esse tema, estou sempre antenado aos artigos. E tem artigo que compara exatamente os medicamentos naproxeno, paracetamol, ibuprofeno, com uma combinação de pimenta do reino, açafrão da terra e gengibre. Isso em extratos secos padronizados, Aham. trazendo o efeito tão bom quanto de redução de frequência de dores de cabeça, de intensidade de dores de cabeça, sem gerar colaterais, em comparação facilitando a adesão à terapêutica. Aham. É, porque esses anti-inflamatórios, para quem tem gastrite ou alguma coisa assim, arrebenta o estômago, né? Exatamente. Já os fitoterápicos normalmente são gastroprotetores, Aham. né, eles têm esse... Os fitoterápicos normalmente eles têm efeitos sinérgicos, multicêntricos, né? Ou seja, eles agem em lugares diferentes ao mesmo tempo e por isso que é comum você ouvir alguém falar, mas esse chá serve para tudo mesmo? É porque é esperado que, por exemplo, uma camomila, além do seu efeito digestivo, que é o seu principal, tem o efeito ansiolítico, que é bem conhecido, mas tem o efeito hipoglicêmico bem validado pela ciência. Então é esperado sim que você tenha, né, uma ação Aham. sistêmica diferente de um extrato seco padronizado, que ele é mais concentrado, ele vai ter uma ação mais centralizada, né, do que um fitocomplexo, que é uma mistura de componentes presentes mais diluído, mas que tem uma ação mais sistêmica, sinérgica e também concomitante, né, distribuída ao mesmo tempo. Quando eu era criança e ficava doente, a minha avó vinha com xarope sete ervas. Conta lá, que legal. Eu adoro isso. Não, e assim, melhorava muito rápido, era um negócio impressionante. E também aquele chazinho de alho, né? Chá de alho, boa, matou. Bom pra tudo. Aham. Na imunidade, por Não, exemplo, que eu baita coloquei. antibiótico, né? Baita antibiótico natural, hipotensor, maravilhoso Então, agora o alho negro tá em alta, né? também. Por causa de dislipidemia. Também Então, contribui às vezes a pessoa toma remédio para colesterol para trocar por um. por um encapsulado ou um chá. Exato, vamos dizer no encapsulado, porque não é todo mundo que vai Querendo conseguir lá. tomar o alho, né? E infelizmente também, assim, pelo que eu vejo nos estudos, a alicina, que é a sua principal, o seu principal componente bioativo, né, que traz esses efeitos terapêuticos, ele fica em maior quantidade quando está ainda cru. Ah, tá. O processo de cocção traz essa redução e isso traz também a redução no sabor e no aroma, que traz um alívio de um lado, porque tem muita Aham. gente que se incomoda pelo gosto, o cheiro do alho, mas tende a trazer uma redução do efeito terapêutico em comparação ao alho cru. Então, a melhor sugestão, no meu ponto de vista, para o uso do alho, amassou na hora, jogou um salzinho, um azeite se quiser, e manda para dentro alho cru.
Não em relação ao cheiro, ao sabor que vai Sim, ficar, sim. mas aos benefícios que você vai adquirir. Ó, não mastiga. Joga e engole direto. Infelizmente não dá para ser como cápsula, tem que dar uma amassada Não, não, externa digo, amassa, e aí mas não mastiga quando eu puser dentro da boca. é Só verdade. manda pra Nessa dentro. sacada eu não tinha pensado, mas é por aí. Agora, dentro do consultório, né, que tipo de paciente que você mais recebe? Praticante de atividade física que busca performance estética. Tá. Então, aqueles atletas que não sobem no palco. Esse é o grande público, homens e mulheres. Eu fico muito feliz que eu amo oferecer performance, seja para tratamento de doença, para mim é performar, vamos fazer o melhor por isso, vamos sair dessa. Ou performance estética, performance competitiva, seja qual for, né? Eu gosto de pacientes que realmente queiram ter uma melhora e por isso estão buscando alguém que vai oferecer esse tipo de serviço. É muito comum atletas que não sobem em palco. É, com certeza. E você está em preparação, né? Estou, dia 4 de outubro, Muscle Contest em Dayatuba, voltando aos palcos. Vou estrear na categoria Classic Physique. Estou hoje com 89 quilos, tenho que bater 84,7. São 7 semanas que faltam. Comecei o booking com 106,5. Então estou sofrendo, passando fome, treinando muito, mas fazendo o trabalho. Estou Legal. É feliz. uma categoria bem disputada, né? Nossa, hoje em dia, né? É, Em maior evidência, eu acredito. eu acredito também. Eu acho que essa relação peso-altura, ela iguala muito todo mundo, né? E Eu aí, para concordo. você ficar diferente do outro, tem que ter uma definição a mais. Uma genética diferente, uma É, pose, né? Uma apresentação que chame a exato. atenção. Eu também acho que vai ser bem desafiador, mas também quero esse desafio, né? De poder participar dessa categoria. E tô chegando no peso que é a primeira luta, né? É, exatamente. Primeira meta. Agora, você falou tá voltando aos palcos. É. Então você já competiu antes. Já competi na categoria Men's Physique, tive algumas experiências em 2016, 2017, e aí, né, decidi ficar só na parte didática mesmo, apresentando conteúdo sobre o tema e deixando de viver a rotina de atleta, né? Aí eu me aceitei como um atleta dos estudos e aí ministro aulas sobre também fisiculturismo, também sobre preparação na Plenitude e outras instituições, na USP também. Sou professor titular de uma das pós-graduações. Então, Qual pós? pós em metabolismo, nutrição esportiva e obesidade, se eu não me engano o título, nutrição esportiva e Legal. obesidade. Aí eu falo sobre fisiculturismo. Essa pós eu sugiro também porque além de ter um dia de teoria, só teoria, tem um dia só de prática. É um diferencial. Então, eu passo estudo de caso e a gente monta lá juntos como montaríamos a estratégia dietética, de recursos ergogênicos, falando tudo bem abertamente, Que com legal. ciência, mas com também empirismo, com experiência do que acontece na prática, que eu acho que tem que ser muito respeitado no fisiculturismo, né? Que nem sempre a gente vai ter sustentação científica para todas as condutas, Com certeza. né? Até porque, né, você falou aí que é um atleta do estudo, a gente não aprende a ler artigo científico nem na graduação. É Então você tem que verdade. buscar por fora, por exemplo, uma iniciação científica, ou depois você vai fazer um mestrado, alguma coisa, que eu costumo dizer que a graduação me ensinou onde buscar informação. No mestrado eu aprendi a ler, É verdade. É porque outra coisa, né? senta aqui e lê 20 artigos desse assunto e tira uma conclusão, né? Exato. Porque você vai ler artigos conflitantes. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. É complicado, né? Eu concordo. Pode ir para qualquer lado, né? Se eu quiser defender o cigarro, Você vai achar algum vai ter artigo que te artigo, ajude a isso, né? com certeza. Então, já que a gente está falando em chás, e o café? O que você acha dele? Excelente bebida, riquíssima em nutrientes. Quase que quanto mais consumir, melhor. Porque ácido clorogênico, por exemplo, fora a cafeína, que é um baita estimulante, Aham. que realmente a gente tem melhora física, cognitiva com a cafeína. Então, o que seria uma melhora física? Um pouco mais de força, um pouco mais de resistência, você tende a ter se você administrar no momento próximo ao treinamento. Melhora cognitiva é tomada de decisões mais rápidas, né? Você tendo mais energia para desempenhar suas atividades que você precisar. E o café ainda tem outros compostos, eu destaco aí o ácido clorogênico mesmo, que tem efeitos
sistêmicos no corpo positivos. O consumo é seguro para todas as faixas etárias, seguro até para gestantes, os estudos trazem, dosagens variam. Isso que eu queria saber, porque tem gente que fala, eu tomo litros de café por dia e tomo café para dormir. Não é indicado. Como é que você enxerga isso? Eu vou sempre me basear pelo que há na ciência. Claro que eu não tenho domínio de toda a literatura, mas busco me atualizar sempre que possível. Pela minha última atualização, mesmo se você ingere café ao final do dia e consegue dormir, você ainda pode ter perturbações nas suas ondas do sono e isso trazer algum impacto negativo. Então, mesmo que você consiga dormir, por exemplo, ontem eu mesmo cheguei em casa às 10h30, estava tomando meu cafezinho, eu consigo dormir, mas né, não quer dizer que eu tive a mesma qualidade de noite de sono a partir disso. Sugiro respeitar aquele espaçamento de pelo menos 6 horas entre a última ingestão e o horário que você for deitar. Há uma variação muito grande entre a velocidade de absorção entre indivíduos, respondedores rápidos, respondedores lentos. Então tem indivíduos que tomam pela manhã e sentem impacto ainda no final do dia. É um gatilho para ansiedade, né, que infelizmente é uma realidade da nossa sociedade, né? O Brasil lidera o mundo em adultos diagnosticados com transtornos de ansiedade generalizada. Né? A cada 10 a gente tem pelo menos um indivíduo já com um diagnóstico. E o café pode ser um gatilho negativo, mas ao mesmo tempo para dor de cabeça você tem os dois lados. Pessoas que têm um alívio imediato, pessoas que têm também um outro gatilho para desencadear. Mas eu acho uma bebida excelente, mas os chás vêm aí também para poder oferecer uma variação. Sim. Chá verde, chá É porque o mate, brasileiro ele é muito o café. bitolado no café, né? Então, outras bebidas quentes, assim, a minoria da população que tem o hábito, né? Não é tradição. O chá aqui, por exemplo, é visto algo pontual. Então tá com dor de estômago, toma esse chá. Né? Tá com algum probleminha, algo pontual, né? Já o café é um hábito regular, nacional. E aí isso diferente em países orientais que o inverso acaba acontecendo. Até na Inglaterra, né? É o English Breakfast lá, chá das 5, o clássico chá preto deles. Lá é muito comum. Sim. Índia também é muito comum, mas isso aí, a Grã-Bretanha está entre os mais antigos povos, né, civilizações a consumirem chá com frequência. Então, realmente, bem marcante. Boa. Você usa o slogan Ciência na Prática. Ciência na prática. E como que você transforma o que você estuda na ciência, em artigos, em recomendações para o dia a dia? É um grande desafio, acho que esse é um dos maiores, a simplificação da comunicação para que ela fique interessante, clara e ao mesmo tempo coerente. Então é sempre um desafio escolher um título, escolher uma legenda, mas o que eu busco fazer é ver se ao ler a informação está clara. Eu não estou lá para querer convencer que eu tenho muito conhecimento bioquímico, fisiológico, não é na rede social onde eu exploro tanto isso, são mais nas aulas. Então na rede social é o que eu chamo, para simplificar, vamos ver se vai ficar claro para todo mundo, é manchete, na minha cabeça é manchete. O que eu sempre vi de jornal, o que eu sempre vi de revista, aquela manchete forte que chama atenção, que faz você querer ficar na matéria. Que até hoje, né, os principais portais fazem desse jeito. Para mim foi baseado nisso. Então, qual que é a manchete que vai fazer o meu post ter atenção? É isso que eu procuro. Então, a frase mais forte do conteúdo que eu vou entregar é o meu título, normalmente. E aí eu contextualizo embaixo. Normalmente eu entrego tudo mastigado, né? Então indo direto ao ponto, trazendo receitas, trazendo as indicações para diferentes faixas etárias. Trago também dose terapêutica, dose de manutenção, né? E tento fazer algo bem organizadinho para que o público em geral consiga já usar isso de maneira confortável. Muito bom. E dos teus seguidores, assim, você costuma receber feedback? Caraca, velho. Isso me encanta, Kaminski. O quanto eu já recebi de transformações. Ó, sério mesmo. Porque é bonito de ver, é o que você falou, assim, você também tem experiências com ervas, com chás, que te remetem a tratamentos efetivos.
E aí o que eu recebo de feedback me dá muita força para seguir, porque é um caminho diferente, né? E os caminhos diferentes eles te trazem muitos desafios, porque eu corro sozinho dentro desse nicho, por enquanto, na nutrição, eu não tenho referências Aham. no chás. E isso é desafiador, porque você está sempre sendo olhado, julgado de uma maneira onde nem todo mundo está acompanhando aquilo que você está compartilhando e estudando. Então, para mim é bem desafiador estar falando sobre tudo isso daí, mas E tem algumas histórias que você lembra, assim, de pessoas que tem, mandaram feedback, que você podia compartilhar, às vezes até ajudar alguém que que passa pelo legal. mesmo problema? Ó, os mais comuns, gastrite e bactéria H. pylori, com Tá. o uso, por exemplo, de uma espinheira santa, onde pacientes mostram resultados de antes e depois. Claro que há um incentivo não só do uso da erva, mas também de uma mudança de estilo de vida, né? Dieta, né? Dieta, exato. Eu sempre estimulo uma mudança de contexto e isso por si só já vai trazer a melhoria, mas esses dois são. Ansiedade, depressão também são quadros onde os chás conseguem trazer uma redução significativa na sintomatologia. Diabetes também, né, no sentido de um indivíduo ser pré-diabético, estar num quadro possível de reversão, e aí, usando chá, somado também à mudança alimentar, a uma atividade física leve que seja introduzida. Então eu já tive relatos de tudo. E houve uma época que eu compartilhava muitos dos relatos. Aham. Hoje, assim, eu preciso até dar um pouco mais de atenção a isso, porque era muito bonito de ver. Então, por exemplo, também, herpes tem tratamento com própolis ou com mel, que é tão eficiente quanto a pomada ciclovir. Caramba. E aí você vê o antes e depois visual que a herpes oferece, Aham. acne também, dá para fazer o uso de mel, de chá verde, onde você faz uma solução, passa no rosto, e aí o alívio ele é gradual, mas bem visível. Rinite, quando você compara gengibre em pó com clarintim, que é um medicamento também tradicional, a gente tende a ter o efeito tão bom quanto. E tudo isso sendo compartilhado, muitas pessoas replicam por sentirem Aham. confiança na minha informação, aí trazem os feedbacks e aí eu fico me sentindo muito satisfeito, muito feliz por ter esse trabalho social também rodando, né? Que não é só pelo dinheiro, mas também de poder estar ajudando outras pessoas. Eu acho que você tem que voltar a pôr o feedback no teu perfil, porque às vezes a pessoa escuta a informação, esse artigo científico disse isso. Isso não vai incentivar ela a tentar. Agora, o post de alguém lá, pô, eu fiz e deu certo, né? Isso, Tinha uma úlcera e a espinheira santa zerou, tô curado. pronto. Pô, essa prova social, Vale ela muito, vale né? muito. É. Eu venho percebendo. Agora eu lancei um livro, e aí estou começando a coletar os feedbacks do livro, né? Aham. Então em breve eu vou voltar a lançar. Acho que até foi por isso esse espaçamento de feedbacks. E além de pós-graduação, você tem curso? Assim, hoje, poxa, graças a Deus estou bem preenchido. Então, começando da pós, eu estou como coordenador da fitoterapia na Plenitude. Aham. Isso já demanda bastante, né? Tanto por ser professor quanto ser coordenador. E os associados ao fisiculturismo. E aí, os meus cursos hoje estão focados nessas aulas, nessas pós, né? Então, nesses eventos. Hoje eu tenho parceria com também outra marca de suplemento, que aí me leva aí para vários estados. Mas comercializando o curso atualmente, eu estou só focado no meu livro que eu acabei de lançar, o Tá. livro de chás. E aí as aulas estão Livro propriamente. físico, Não, e-book? por enquanto é o e-book 1.200 páginas com referências Caramba! científicas. Trabalhoso, foi cuidadoso. Que é Medicina Alternativa de A a Z, né? Lembra daquele livro Aham. clássico? Aham. Estou fazendo uma releitura dele, trazendo então alternativas terapêuticas baseadas em ervas, mas que também tem o direcionamento alimentar complementar ao tratamento Sim. para diversas doenças de A a Z, né? Que aí várias ficam de fora, mas várias estão lá também já presentes. E eu coloquei a referência científica sem medo de mostrar, que eu quero dizer, se você for no final do meu livro vai estar lá erva por erva e as referências as específicas de cada erva embaixo. Porque Aham. eu vejo, o que eu quero dizer é que eu vejo muitas referências científicas jogadas lá.
pessoa coloca de um jeito até para você não acessar. Sim. O meu tá organizadinho por tópico, bonitinho, sem medo de estar mostrando aquilo que eu estou justificando como embasamento para o conteúdo do livro. Tá bem organizadinho. E eu acho isso um diferencial, né? Ter essa segurança, essa coragem de estar realmente mostrando essas são as referências que eu usei de forma organizada, acesse, aprofunde-se se desejar, né? E o material é extremamente mastigado, do jeito que eu comercializo nas redes sociais. Então estou muito feliz por esse momento, que foi um material que eu desejava muito construir do jeito que foi construído. Você citou um negócio as mudanças nutricionais junto com a terapia, e sabe que no meu curso de farmácia, ele é um curso bem antigo, tem mais de 100 anos, então tem uma parte de nutrição dentro, e a gente aprende lá que na dispensação do medicamento, é dever do farmacêutico orientar sobre a dieta para aquele medicamento funcionar. Que legal, eu Então assim, ó, entendo. você está comprando esse medicamento, então deixa eu te dizer o que você não pode comer e o que você deve comer para que funcione o tratamento, Eu né? entendo. Porque as pessoas não entendem essa bagunça química que é, né? Então, tem que tomar em jejum ou com comida? Que É, tipo de comida absorve, que né? Isso faz muita diferença. O próprio café, né? Ele é quelante de várias coisas. Então, é verdade. Tomar com hormônio tiroidiano vai aham, impactar no efeito, né? Por exemplo, já exatamente. tomar ali, né? Ou até com quem vai suplementar ferro, tem uma Sim, anemia, o café leva embora até o ferro, né? exato. Não, eu acho incrível também. É importante considerar que realmente há uma alteração da farmacologia, da farmacocinética, né? Os alimentos podem potencializar ou comprometer a Aham, biodisponibilidade do fármaco. Até para anabolizantes, tem poucos estudos assim, mas pelo que eu já vi, estudo com administração em o indivíduo fez o uso que era de qual? Era inibido, se eu não me engano, um decilato de aham, testosterona, né? é. Com estado de jejum ou com 4 tipos de refeições diferentes com 800 calorias, sendo uma com 10, 20, 30 e 50% de gordura. E aí, jejum 10 e 20 gerou uma biodisponibilidade menor da absorção do fármaco do que uma refeição com 30% em gordura sendo realizada antes da administração do medicamento. Caramba. Então, realmente, isso faz toda a diferença. Então, tem um porquê, né, quando você direciona, tomar em jejum, tomar antes, tomar depois do almoço, associar. Aham. Eu acho isso incrível. Eu não sabia que o farmacêutico tinha esse incentivo. Tem, mas falta na formação básica da maioria dos cursos, falta essa parte, né? Que acaba falando, não, isso aqui deixa que o nutricionista resolva. E hoje em dia a pessoa, ela sai de um médico especialista numa coisa, faz uma prescrição. Aí vai no outro especialista de outra coisa, é outra prescrição. Aí vai no outro, outra prescrição. E ninguém senta e fala, tá, esse aqui com esse não dá certo, esse aqui você tem que tomar tantas horas depois desse para dar certo. Essa orientação, né, faz falta. É difícil. É por isso que eu busco estudar um pouco de tudo, assim como você também, que eu sei, tem, né, um conhecimento mais amplo do que propriamente a área ali Sim. solicita, para que a gente consiga pelo menos saber conversar, saber se posicionar, saber direcionar, como você está dizendo, não que sejamos a partir disso conhecedores ao ponto de se tornar prescritores por respeito à legislação, mas que tenhamos o conhecimento, né, para poder direcionar, Poder orientar, né? e que cada vez mais eu falo que na medicina o clínico de geral deveria ser a especialidade maior, né? Aham. Mas na verdade é aquela especialidade de entrada, né? Que eu acho que o clínico geral deveria ser aquele que realmente estudou tanto ao ponto de poder falar sobre qualquer assunto com profundidade. Claro que isso demanda muito tempo de Sim, estudo e sim. tal, mas seria com essa visão mesmo, de integrar o tratamento, né? Existe algum chá para rejuvenescer? Antioxidantes, em geral, todas as ervas têm alto poder antioxidante. E aí, então se você utilizar os chás em geral no seu dia a dia, eles já vão diminuir a produção de radicais livres, né, que vão trazer aí um envelhecimento celular. E aí eu acho que assim, é difícil destacar nesse caso, Aham. né? A capacidade antioxidante de ervas é muito grande. E isso a gente pode também colocar para fitogastronomia, né? Ou seja, o uso dessas ervas
na hora de você temperar a sua comida. Sim. Aí tem estudo que compara, por exemplo, o uso de salsinha e cebolinha para temperar um peixe em relação ao aquecimento desse peixe e a produção também de acroleínas, né, alguns compostos derivados por decorrência da alta temperatura, que são reduzidos. Então essas ervas têm um potencial de antioxidação ao ponto de reduzir as problemáticas de um aquecimento excessivo de uma carne. Então se você jogar um alecrim numa carne vermelha depois de pronta, essa carne de churrasco, que né, teve algumas partes formadas de crossas ali, por decorrência do excesso do aquecimento, você pode amenizar um pouco desses efeitos deletérios dessa torra Aham. parcial que a carne teve. E aí você agrega sabor, também com o alecrim da vida, né? E também reduz esses impactos negativos. Então dá tanto para fazer ingestão de chá, para intensificar o tempero da sua comida, quanto também às vezes trazer aí para um encapsulado para intensificar o tratamento ou Aham. facilitar a adesão. Boa. Que tipo de postagem, assim, atinge melhor o teu público? Quando você fala de nutrição, de treino, de preparação, de chá, qual é o que mais gera conteúdo, assim, que o pessoal mais interage? Ó, depende da rede, da mídia que eu estou. Então no Instagram eu tenho dois perfis, Rodrigo Moreira Nutri e Rodrigo Moreira Chás. Esse Rodrigo Moreira Nutri é mais antigo, né? Então quem me acompanha lá espera mais nutrição esportiva. Tá. Então quando eu falo de suplementação é onde eu tenho mais engajamento. O Rodrigo Moreira Chás, falar de chás em geral, e no YouTube anabolizantes, é onde eu tenho um maior engajamento atualmente é sobre anabolizantes. Pois nessas outras plataformas eu não consigo conduzir esse conteúdo por punições que eu Aham. acabo recebendo. Essa é a verdade. Então essas são as três principais mídias que eu atuo, né? As duas no Instagram e o YouTube. As outras eu reposto no TikTok, tudo que eu faço no Instagram. Boa. E qual que é a tua maior rede? É a do Chás. Chats. Hoje o Chás está com 245, acho que mil, alguma coisa assim, seguidores. E com um engajamento muito grande, né? As pessoas que estão lá presentes, elas realmente gostam da página. E por que que você, não tô me Me metendo ajuda, aqui me na tua ajuda. vida, você não produz conteúdo de chás pro YouTube? Eu produzo Ah, também. tá. O crescimento do meu YouTube veio do Chás. Aí eu fui chamado novamente para esse lance do fisiculturismo. Aham. Aí eu criei um livro em relação a anabolizantes, por gostar sobre isso também. E aí eu comecei a também criar vídeos e esses vídeos começaram a passar na frente dos vídeos dos chás. Entendi. Mas o meu vídeo com mais visualização no YouTube ainda são de chás. Chá de camomila, chá de folhas de amora, chá de framboesa, chá de camomila onde eu direciono para os efeitos em geral que ele oferece. Esse é o vídeo que eu mais tenho visualização. Depois o chá de amora focado em sintomas de menopausa, muitos feedbacks também de redução de fogacho, né, daquele Que calorão. legal. E o de framboesa também para ajudar na questão do parto, que aí Como que ajuda? ajuda na contração uterina, né? Então você tem uma maior facilidade, principalmente para mulheres que vão ter parto normal, Aham. mas ainda carece de mais evidências, mas há evidências que trazem esse direcionamento e por também ouvir muita gente que usa na prática, isso vai ganhando mais Sim. validação externa, né? E dentro da tua formação, né? Quanto do que você aplica hoje você aprendeu na Nossa, graduação? pouco, viu? Infelizmente. A minha graduação foi, acho que realmente só para me dar a abertura para todas as portas que eu fui buscar. Mas eu busquei ser quase que um autodidata, né? Eu fiz as minhas pós-graduações logo no início, medicina esportiva, fitoterapia e nutrição esportiva. Aí em 2014 eu já estava do outro lado sendo professor. E aí eu me senti muito confortável em ir buscar nos artigos as informações e ir construindo os meus conhecimentos. Claro que fiz um monte de cursos, né? Acompanho um monte de profissionais que também são referências como você para mim, mas eu gosto muito de ir na fonte, né? De ler Aham. artigo. Então foi assim que eu fui me construindo e a graduação virou só a primeira etapa
sobre a minha história, mas pouco eu trago de lá. Você gostaria que tivesse quais disciplinas você acrescentaria assim na graduação, se você fosse o coordenador da graduação? Eu acho que essencial também é a parte de educação financeira, porque o nutricionista ele vira um empreendedor assim que sai da sua Sim. graduação. E nós não fomos direcionados em nenhum momento a como organizar um consultório, sua contabilidade, sua parte administrativa. Aham. Então esse é um dos pontos que eu acho que há muita defasagem. E aí os outros varia de faculdade para faculdade, né? Por exemplo, aqui eu teve um semestre de nutrição esportiva, sendo que há uma procura muito grande, né? Sim, Poderia sim. ter um pouco Talvez mais. seja a maior procura do consultório, né? Dos Assim, nutricionistas. estética, eu acho que se destaca. E em segundo lugar vem o comportamental hoje em dia, né? De Aham. pessoas que querem ter um direcionamento, mas não estão nessa busca de performance estética, que não é o meu público, né? O meu Sim. público eu gosto de realmente pessoas que queiram se transformar, fazer acontecer, mas a parte comportamental de você ensinar a pessoa como lidar tanto com os problemas que ela já pode ter, quanto com as dificuldades para lidar, né, no dia a dia através desses problemas, a dificuldade com a alimentação, né, do ambiente social, eu vejo que há bastante procura. Hoje, qual que você acha assim que é a maior desgraça dessa geração em relação à nutrição? A simplificação da nutrição, eu acho muito triste hoje nos basearmos apenas em macronutrientes e calorias. Então há muita comparação de um brigadeiro com uma maçã, querendo trazer que ambos podem ser utilizados da mesma maneira. Você vai ter, como você falou, formas de encontrar justificativa para o que você quiser. Aham. Mas para uma educação social, isso desinforma. Isso muda conceitos que não são exatos para todos, não são, né, adequados para todos, mas são mais adequados pro geral do que está sendo nesse momento. Aham. Então eu vejo muita gente trocando alimentos com muito valor nutricional por alimentos de menor valor nutricional, mas com equivalência calórica, acreditando que basta ter essa flexibilidade ou bater os macronutrientes e calorias que está tudo bem. E infelizmente não vai ser assim. E tem muito profissional acreditando nisso, porque eles só estão se baseando na mudança de composição corporal. Isso basta, né? Se a Aham. pessoa está emagrecendo, se ela está ganhando massa muscular, meio que é esse o meu papel. Mas eu acho que poderíamos ser muito além do que isso, né? Então O ter uma cara visão. iguala Cheetos com fruta, né? Exato. E eu acho isso um desserviço. A nutrição, vou colocar da minha época, ela tinha conceitos muito mais aprofundados. O depende era muito comum, né? Na resposta. E aí a gente precisou agora ter essa aceleração na comunicação e simplificando cada vez mais e sendo cada vez mais agressivo na comparação para chamar a atenção. E isso dá resultado em rede social, Sim, todo sim. mundo, você entende, né? Onde essa bolha vai chegando. Então Vai chegando no absurdo, né? vai chegando um absurdo, vai As chegando. dancinhas. É, que aí você fala qual que é o conteúdo de valor envolvido nisso, né? Exato. Então é triste, Não sei se você tem preocupante. acompanhado o secretário de saúde dos Estados Unidos, o Robert Kennedy, que Não, acho que tem acompanhado não. ele tem uma luta grande assim contra a Big Pharma e Big Food. Ele Tá, fala assim, ó, a indústria de alimentos dos Estados Unidos exagera, ela quer o americano obeso, tá. então ela cria alimentos hiperpalatáveis de propósito. Porções grandes, né? E contra a indústria farmacêutica, ele fala, não, a maioria das indústrias farmacêuticas tem indústria de alimentos também, e quer que o cara fique gordo para usar o remédio, Eu né? acredito. E aí ele começou a pressionar assim as indústrias de alimentos para tirar corante, que tenha estudo mostrando potencial carcinogênico. E assim, na última semana eu vi que 40 marcas de salgadinho e de sorvete estão mudando as formulações Uau, olha o para movimento. ficar mais saudável Que por legal, causa dessa pressão do governo, sabe? que legal. Merece mais destaque, vou ficar mais atento. É Muito bom. bem interessante assim o trabalho do cara. E é um negócio que, pô, tomara que chegue aqui no Brasil, né? É, eu acho que
as mudanças demoram um pouco mais, né? A gente Aham. tem um delay aí de alguns anos, década, né, em relação aos Estados Unidos. Mas essa procura por alimentos com menor número de ingredientes, eu acho que foi um conceito popular que foi bem pego, né? Então, o Aham. iogurte, quanto menos ingredientes, tende a ser mais saudável. E essa busca de substituição de ingredientes que são, às vezes, já colocados de forma popular, que são problemáticos, né? Eu vejo essa mudança e também consumidores dispostos a pagar um pouco mais por um produto um pouco mais saudável. Eu não vejo isso tanto com a sustentabilidade, a não ser que seja alguém bem ativista, Aham. mas em relação à saúde eu vejo cada vez mais. Isso não é só eu vejo, né? Eu também me baseio em alguma referência que traga esse tipo de resultado. Mas o preço ainda me parece que é dos pontos que é sempre esse desafio, né? Fazer algo. Até porque aqui no Brasil, geralmente o preço ele é diferente sem justificativa, né? Porque você vai lá fora, nos Estados Unidos, às vezes o saudável é até mais barato, Deveria né? ser, né? Eu sempre pensei, um pão integral, que exige menos processo industrial. Aham. Por que é mais caro aqui, né, por exemplo? E eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens para fora, assim, isso me marcou em 2010, assim. Eu falei, é mais barato lá. Eu estava na Espanha na época, eu falei, caraca, eu estudava nutrição já, então eu ficava encantado, né, de ir em mercado, ficar olhando tabela nutricional de alimentos. E aí, estava de mochileiro, né? Queria gastar o mínimo Aham. possível. Aí eu via os integrais mais baratos na época lá, me chamava a atenção. E aí é um pouco disso, né? Que poderiam ser mais baratos. Pra Mas acho que incentivar, né, a população. tinha que ter. Acho que pelo menos isso, né? Às vezes até um imposto diferente. Concordo plenamente, né? Falar, ó, cobra menos imposto porque eu vou economizar no SUS. Exato. Né? É esperado isso, né? Isso é nítido para todo mundo e tenho certeza que traz resultados expressivos, né? Para a sociedade, para a população. Pra mim, o SUS tinha que dar Durateston. Também acho. Fazer reposição hormonal. Ó, o cara passou aí dos 40, 50 anos, o médico da família começa a monitorar hipogonadismo e tal. Que, pô, vai fazer muita diferença esse cara. E também a mulher, né? Fazer uma reposição hormonal. Para É, chegar bem aos 80, 90, vai custar muito menos para o Estado do que se chegar cheio de comorbidade, doença, é verdade. né? É, mas esse pensamento parece que ainda fica só entre os estudiosos. Dá menos lucro, né? Vender hormônio do Essa é que a real. remédio. É verdade. O cara vai tomar muito mais remédio do que se organizar essa fisiologia hormonal dele, né? Que infelizmente fica deficiente naturalmente, né? Sim, Então a sim, reposição é uma necessidade, não é tanto uma opção, né? Não é uma preferência, né? exato. Eu tenho uma dúvida grande com relação a adoçante. Legal. Qual que é o teu posicionamento? Existem adoçantes proibidos para você? Ou tem gente que fala que tomar o refri normal é melhor do que Ah, o não. zero? Como é que você enxerga assim esse mundo? Também por fundamentação científica. Os adoçantes tendem a trazer um impacto inexistente ou mínimo na glicemia ou na insulinemia. Isso já é um ponto muito favorável para diabéticos, né, ou para indivíduos com risco. Até usuários de anabolizante tendem a ter uma resistência insulínica um pouco superior, mas pelo estilo de vida, pela alimentação, isso normalmente não é problema. A estévia se destaca ainda em relação aos benefícios, porque ela, além de trazer o poder de doçura muito alto, né? Então, se você for comparar o poder de doçura de glicosídeo de esteviol em comparação à sacarose, é muito maior do glicosídeo de esteviol da estévia do que da sacarose, que é o açúcar de mesa. Vale colocar esse parênteses. Por que a gente não gosta então da estévia? Porque a gente está acostumado ao gosto do açúcar ser o gosto doce da nossa vida. Tudo que fica diferente da sacarose gera um estranhamento. Aham. A sucralose, que foi a molécula mais similar em edulcorantes que fizeram, ela tem normalmente uma maior aceitabilidade na substituição pela sacarose. Já a estévia, aí outros, eritritol, né, que são os também conhecidos como polióis, eles tendem a ter uma adesão um pouco abaixo pela sociedade. Mas eu não sou contra nenhum tipo, até aspartame, acesulfame K, ciclamato. Eu acho que assim, acho não, né? É baseado no que eu leio, Aham. as doses necessárias para trazer algum potencial carcinogênico, por exemplo, são inviáveis de serem atingidos dentro de uma rotina alimentar.
Então tudo tem que ser considerado, começando por isso. Claro que estimular um paladar que não seja tão voltado a tudo ser extremamente doce Aham. é um dos cuidados que o nutricionista deve oferecer. Então, estimular com que o amargo seja bem-vindo, que o azedo seja bem-vindo, que o doce leve seja bem-vindo, né? Que ele valorize o doce de uma fruta, enfim, coisas do gênero é um estímulo necessário, mas colocar um pouquinho de adoçante numa receita, né? Colocar um pouco no café, se isso for fazer a diferença na satisfação, porque também uma coisa é saciedade, outra coisa é satisfação com a refeição, isso vai influenciar no seu desejo alimentar imediato, no seu desejo alimentar futuro, né? Isso tudo tem que ser considerado. Então, eu acho que o adoçante é um excelente recurso para muitos indivíduos, principalmente aqueles com mais predisposição a alterações glicêmicas. Aí a parte de desbiose ainda não há consenso, mas com as doses comumente utilizadas não há expectativa de uma alteração de microbiota. A única é mais esse comportamento de ultrapalatabilidade que às vezes Aham. você. Mas, ó, na época também que eu fazia pesquisa científica na USP, lá tinha um grupo que estudava o poder de doçura no café e aí de adoçante, né? Então eles compararam uma gota, 5 gotas e 10 gotas num café de 30 ml. E aí era um estudo duplo cego, né? Onde então os avaliadores nem os avaliados sabiam. E aí a gente tentava identificar qual que era cada um. E aí houve uma significância entre o de 5 gotas para 10 com a similaridade da percepção de sabor. 5 gotas e 10 gotas não deu tanta diferença em Aham. doçura em comparação a 1 gota para 5, 1 gota para 10. Onde eu quero chegar, parece que já um pouquinho de adoçante já basta, e aí é nosso papel também direcionar. Coloca um pouco hoje, você coloca sem saber quantas gotas, conta aí umas 5 gotinhas, vê o que você acha. É igual os caras falam de vinho, né? Passou de R$ 600 não faz diferença. Ah, é por aí, é por aí. Então, em Né? resumo, Em teste duplo cego, os caras colocam lá vinho de 10 conto, vinho de R$ 1.000, vinho de 500, R$ 600. Quando é duplo cego, não vê diferença. Né? eu entendo. Aí quando é mais barato, o cara fala, não, esse aqui é pior. Eu entendo, é por aí, tem muito disso, né? Né? De como É o você valor apresenta. percebido, né? Falou melhor, é isso. Valor percebido. Então, enfim, o adoçante eu acho que é um recurso super útil em todas as suas opções. Mas destaco aí a stevia em primeiro lugar, né? Eu acho que a sucralose tem sua aplicabilidade. Eritritol, Dalmatina, você tomatina, gosta? gosto também. Acho que mesmo esses tendo um valor calórico, né, Aham. reduzido em comparação à sacarose, tem outros benefícios adicionais, glicêmicos, de saciedade, né? Anticariogênicos também, né? Que queira ou não, aí para a criançada também é legal, né? É, Que a com gente certeza. tem que ficar atento. Mas a stevia me surpreende, porque além dela ter esse poder de doçura, ela tem um efeito hipoglicêmico muito contraditório, né? Algo que é doce trazer um efeito Eu hipoglicêmico escutei que a tâmara tem um efeito similar, né? também. A tâmara, por estudo, eu vejo mais o direcionamento para efeito afrodisíaco mesmo, né? É, Que aí isso é muito subjetivo, são claro, questionários, claro. né? Mas de ter um resultado positivo, mas ao mesmo tempo você tem o xarope, né, que é comercializado da tâmara, que tem um índice glicêmico reduzido em comparação a um xarope de açúcar, né? E aí tem outros nutrientes, como se É fosse um tipo melado de agave, cana, assim? tipo agave, tipo melado de cana, tipo Tá. um mel da vida, mas com propriedades nutricionais superiores em comparação a xaropes de glicose, né? Aham. É isso que tem no estudo, comparando Sim, sim. xarope de É, que é o glicose. principal ingrediente do refrigerante, né? Exato. E já é uma mudança bem importante, né? Se conseguirmos fazer essa substituição. Mas claro que também esses, por serem ultra concentrados, estamos falando de um xarope ou de, né, um líquido bem viscoso, use de forma moderada. É a mesma indicação do adoçante. Use um pouco, quem sabe já seja o suficiente. Uhum. E quem sabe esse pouco para o seu paciente faça muita diferença no prazer, na satisfação. É, porque tem aquele nutricionista que é xiita, né? Ele é radical, quer que o cara mude da água pro vinho. Então chega uma pessoa lá que tá comendo lasanha Não é de assim, né? congelada. Pô, você vai fazer ela tomar café sem açúcar, sabe?
A não ser que esteja combinado entre vocês, que ele esteja realmente disposto, mas o papel também é colocar os pés no chão do paciente, às vezes dizer que não é o momento de ser tão agressivo assim. Aham. Eu acho que tudo exige uma transição, né? Tudo que é mais agressivo fica mais difícil. Aí depende, né, do que for planejado, mas normalmente o ideal são mudanças graduais, porque aí aquelas primeiras mudanças graduais que foram feitas, daqui 2 meses são hábitos já. Aí Aham. você muda mais um pouquinho. E aí tudo vai se tornando hábito quando você vê dentro de um acompanhamento aí de 4, 5, 6 meses, toda a estrutura desejada já foi atingida e os resultados gradualmente estão acontecendo e vão se intensificar. Acho que é por aí. Vamos caminhando para o final. Eu queria Ah, duas, duas conclusões diferentes, para públicos diferentes. A primeira, eu queria que você falasse para o profissional nutricionista, para o estudante de nutrição, né? O que você pode orientar a pessoa para ela ter êxito na carreira dela? olha, eu vou, né, dizer o que eu sempre digo quando essa é a questão. Para mim, estudar é o que transforma, né? Educação é o que norteia. Para mim, quanto mais informações eu tenho sobre um tema, mais fácil fica para eu saber como lidar. E isso vale para relações profissionais e relações pessoais que eu vou buscar no artigo algum tipo de conhecimento já estudado, já validado que me norteie. Sei lá, se meu cachorro da minha namorada faleceu na época, eu vou estudar qual que é o impacto na família de um cachorro que foi perdido ali, que eu posso esperar disso? Enfim, então para mim, estudar é o que norteia todos os meus comportamentos. Se fizer sentido para quem está ouvindo, estude a todo momento, busque estar próximo de indivíduos também que se assemelham a esse comportamento, né? Acompanhe profissionais que tragam esse tipo de conexão, né, com a ciência e, se puder, visite algum laboratório, peça permissão para poder acompanhar como tudo isso é feito. Normalmente os laboratórios públicos oferecem a possibilidade de você ir lá visitar e, a partir disso, se você desejar, as oportunidades estão abertas para todos no final das contas. Uhum. Mas eu lembro que quando eu fui para a iniciação científica, eles me chamaram no carnaval. Então, na época, novão, né? Ou ia para o carnaval ou ia fazer o teste da iniciação científica, Uhum. porque tinham mais concorrentes na época, né? Então, só colocando que é isso, É vai uma ter que. escolha, É né? uma escolha. Então, para o nutricionista, eu peço que estude, peço que se aprofunde, eu peço que você veja o seu paciente, o seu seguidor, como alguém que você ama muito, como se fosse seu pai, como se fosse seu avô, como se fosse a pessoa mais querida, porque isso vai te motivar a entregar o seu melhor. E todo mundo, quando entrega o seu melhor, esse melhor vai cada vez melhor ficando, mas já basta. O seu melhor nesse momento vai fazer a diferença na vida de muita gente. Então, que tenha amor, que tenha responsabilidade, que entenda que se você escolheu essa profissão, você vai ter que fazer mais por ela, por você e pelos outros a partir dela, sabe? Então, eu tenho muito amor pelo que eu faço, né? Eu tento passar isso. Então, o resultado financeiro, o resultado de credibilidade, visibilidade, de ser reconhecido, é uma consequência, mas você nunca pode perder o seu princípio de fazer de fazer com respeito, né? Estar sempre se atualizando, também ter a humildade de estar ouvindo opiniões diferentes, porque por a gente estudar algo, a tendência é que você ache que só o que você tem de informação é o correto e que o resto são desprezíveis, né? E eu tenho sempre o cuidado de estar ouvindo tudo e todos, mesmo às vezes não concordando de início, sempre agrega opinião diferente, né? Enfim, mas e procurar reforços profissionais que você se identifique. Boa. E a segunda conclusão, Vamos lá. queria que você abordasse o início da nossa conversa sobre, agora não para o profissional, mas para o espectador, né, que está em casa, sobre a tal da medicina alternativa, os chás, os fitoterápicos, abrisse um pouco o horizonte assim para as pessoas não terem medo ou confiarem mais nisso. Eu peço que primeiro não substitua medicamentos por tratamentos à base de ervas logo de cara. Aham. Tem estudos que comparam o uso concomitante com o uso isolado de um medicamento e o concomitante com o uso de um fitoterápico associado.
Normalmente, você consegue ir reduzindo gradualmente o uso do sintético, vamos se dizer, né, do remédio de Aham. farmácia, com o uso paralelo do fitoterápico e com mudança de estilo de vida. Esse termo MEV, mudança de estilo de vida, aparece em muitos artigos. Então, primeiro é o cuidado em promessas milagrosas. Não é assim que as coisas acontecem. Eu não também faço isso nas minhas redes, mas também ao mesmo tempo acreditar. Uma das frases que eu mais uso para responder os meus pacientes, meus seguidores, é obrigado por se permitir aos benefícios das ervas medicinais, porque tudo que é compartilhado tem fundamento. E aí eu peço muito que as pessoas coloquem em prática para trazer o feedback. Então também procurar alguém que elas sentem segurança, ler com atenção a informação, colocar com atenção, porque também tem muita gente que faz do jeito que aprendeu, né? Ah, eu uso cravo, mas eu uso cravo desse jeito, totalmente diferente do que é solicitado como terapêutico. Então é isso, é ter cuidado, tanto em relação à substituição por medicamento, que eu vejo que tem muita gente ansiosa para isso, Aham. para substituir, mas ao mesmo tempo se permitir também e entender que não vai ser só um remédio ou uma erva que vai ser a causa ou a solução de nada. É um conjunto, né, de ações que o medicamento e a erva podem estar associadas ou em algum momento até a substituição acontecer. Boa. Quero te agradecer em nome da Oficial Pharma pela Que tua honra. presença. Foi um episódio muito enriquecedor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Com certeza nós vamos marcar outros episódios. Uau, para mim é uma honra, viu? Queria deixar aqui para todos que você é uma grande referência, parabéns por tudo que você faz, obrigado, né, por tudo que você nos oferece. É uma inspiração, para mim está sendo um sonho estar aqui do seu lado, um sonho estar aqui do lado da Oficial Pharma. Enfim, é muito gratificante. Espero. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo, viu? Foi uma honra. Pessoal, ficamos por aqui. Acompanhe o nosso próximo episódio do Oficial Cast. Maravilha!